Olá a todos, vamos continuar com a parte 1, onde nós vimos força elétrica e campo elétrico. Contudo, só vimos o campo elétrico sofrido por uma carga. É objetivo desta videoaula verificar o campo elétrico gerado por uma carga. No presente slide, esta placa está carregada positivamente, ou seja, ela faz um campo elétrico saindo dela o tempo todo. Esta carga aqui vai sofrer a ação deste campo elétrico. Como esta carga é positiva, e nós sabemos que força igual a carga vezes campo elétrico, a força se dá no mesmo sentido do campo elétrico. É o que nós percebemos aqui. Força apontando para a direita. Da mesma forma, campo elétrico do lado direito da placa apontando para a direita. Vamos relembrar como funcionam o campo elétrico em cargas positivas e negativas. Nós lembramos que elas saem das cargas positivas e entram nas negativas. Quando nós temos cargas de sinais opostos, este é o comportamento do campo elétrico. Quando nós temos cargas de sinais iguais, este é o comportamento. Até nós conseguimos visualizar aqui pelo campo que existe uma tendência de afastamento entre elas, não? Muito bem, vamos ao campo elétrico gerado por uma carga. Com base no que nós já conhecemos, o campo elétrico sofrido por uma carga é dado por esta equação aqui. Agora vamos substituir a lei de Coulomb aqui na força. A lei de Coulomb que diz que a força é 1 sobre 4 π epsilon, carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Substituamos isso aqui no F e vamos obter a fórmula que nos fornece o campo elétrico gerado por uma carga, não o sofrido. Uma carga única gera um campo elétrico em todo o seu entorno. E o campo elétrico a uma distância R é dado por esta equação aqui. Depende do meio, que define a permissividade, depende da própria carga que está gerando o campo elétrico e depende da distância que nós estamos analisando. Para sedimentar mais o nosso conhecimento, vamos a um exercício. Esta figura, aqui ao lado, ela nos mostra 3 partículas com cargas Q1 de 2Q, Q2 de menos 2Q e Q3 de menos 4Q. Estão apontados aqui por essas linhas azuis pontilhadas. Qual é o campo elétrico resultante produzido na origem? Origem aqui é a origem do plano XY. Vamos calcular inicialmente o campo elétrico gerado por esta carga Q1, que é positiva. Ora, se essa carga é positiva, ela vai gerar um campo elétrico nesse sentido. E eu calculo este campo elétrico com esta equação aqui. 1 sobre 4 π epsilon 0, valor da carga dividido por d ao quadrado, onde d é essa distância aqui. O mesmo eu faço para a carga 2. A carga 2, ela é negativa, então ela aqui na origem, neste ponto, ela vai gerar um campo elétrico entrando aqui. Vamos à aplicação na fórmula, 1 sobre 4 π epsilon 0, só o módulo da carga sobre d ao quadrado. Vejam que as duas têm o mesmo módulo, neste caso módulo direção e sentido, porque ambas apontam da origem para Q2. Finalmente, vamos à carga Q3. A carga Q3 é uma carga negativa, vou fazer um negativo maior aqui, porque ela tem o dobro do valor,
e ela vai fazer um campo elétrico apontando para Q3. Ela é negativa, ela aponta para dentro de Q3. E eu encontro o campo elétrico também fazendo 1 sobre 4πε0 vezes a carga, que é 4 vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho um diagrama de vetores bem caprichado e eu consigo perceber que o campo resultante é a soma vetorial do campo 1 com o campo 2 com o campo 3. Naturalmente, eu vou ter que achar as componentes em x e em y de E3 e de E2 e E1. Como E1 e E2 apontam no mesmo sentido, eu vou simplesmente somar os seus módulos, obtendo este resultado aqui. Acompanhem agora este outro diagrama de vetores, que é exatamente o mesmo, apenas aqui eu tenho o vetor soma de E1 com E2. Agora eu tenho que decompor este vetor soma em x e em y e também o E3. Somo as duas componentes em x, a do E3 com o vetor E1 mais E2, e aí eu vou ter a resultante em x. Depois eu vou somar esta componente em y com esta. Na verdade, elas se cancelam, elas vão ser iguais, de forma que o campo resultante vai ser apenas na direção x. Lembre-se que é o campo resultante aqui na origem. Então, o campo elétrico total vai ser o campo dos vetores soma na direção x, com o vetor E3 na direção x, que vai dar este resultado aqui. Substituindo o valor do cosseno, nós descobrimos que o campo resultante então fica 6,93, que é a função da carga Q. Afinal de contas, todas as cargas eram função de CQ, dividido por 4π vezes a permissividade, vezes a distância D, que era igual de todas as cargas com relação à origem.